Sim, o grande reset, ele tá prestes a acontecer e calma que eu vou te explicar o que é isso que tá o mundo inteiro falando, como que vai funcionar e se você deve se preocupar ou não com isso. Primeiro de tudo, o que é o grande reset? É uma proposta que tá vindo agora do Fórum Econômico Mundial, que serve pra gente fazer uma sociedade melhor, mais sustentável, onde todos vão ter a mesma renda, tudo vai ser digitalizado, meio que indo para uma quarta revolução industrial. E junto disso, grande parte dos humanos não vão mais trabalhar e todo esse trabalho pesado feito pelas IAs. Isso vai ser como se fosse uma prisão fantasiada de paraíso, porque toda a população, por exemplo, vai ter a mesma renda, exceto aqueles que estão controlando esse grande sistema. Mas para isso ser possível, a gente precisa olhar a história da nossa humanidade. Desde o começo da história da humanidade, o mundo inteiro sempre teve conflitos e paz, que são ciclos que acabam sempre se repetindo dentro do planeta. E hoje em dia a gente vê a guerra do Irã contra Israel. Sempre que tem uma nova potência mundial, ou vai pôr as caras no mundo, ou começa a disputar os territórios igual o Irã e Israel, essa paz que tinha muda completamente. E algo mais sério ainda é que hoje em dia a gente tem uma nova potência mundial aparecendo que se chama inteligência artificial, onde todo mundo quer ter e investir. Antigamente, a tecnologia que foi criada na época acabou trocando os trabalhos braçais humanos, como escavadeiras, máquinas, tratores, assim quebrando a nossa barreira do trabalho braçal, fazendo com que a humanidade se tornasse mais tecnológica. Mas ainda assim, tinha uma grande barreira que era a barreira cognitiva, de funções mais intelectuais. E ao invés da gente colocar máquinas, dessa vez estamos usando muitas IAs. E todas as inteligências artificiais fazem o trabalho mais intelectual. Até juízes e advogados estão entregando documentos sérios de julgamentos para as IAs poderem analisarem e dar um feedback para eles sobre o que é aquilo e o que está acontecendo. Então o custo para profissões mais intelectuais cai drasticamente, como editor de vídeo, designer, copywriter, programadores. E hoje em dia, esses profissionais não são mais tão precisos como antes, justamente por causa da IA. Isso faz com que mais pessoas fiquem desempregadas, menos dinheiro roda e o capitalismo começa a desmoronar. Isso faz com que as empresas vendam seu produto muito mais barato, junto com um baixo custo de investimento, porque não vai ter mais pessoas para você assalariar. Assim, abaixa o custo do produto e do investimento, aumentando a margem de lucro de todas as empresas. E isso acaba gerando um colapso no capitalismo que a gente conhece hoje em dia, porque não vai ter ninguém para rodar esse dinheiro. Vão ter pouquíssimas pessoas com muito dinheiro e quase 95% da população sem dinheiro. É mais ou menos essa a ideia que eles querem. Assim, os homens mais ricos hoje em dia, que controlam a tecnologia do mundo inteiro, meio que quebraria o capitalismo e se construiria um tecnofeudalismo. Que seria o quê? Os donos das grandes empresas como Meta Ads, Facebook Ads, têm uma parte de todo o trabalho que qualquer pessoa tenha com a tecnologia. Assim como antigamente os grandes poderosos também acumularam muito poder, vendendo smartphones, energia elétrica, e o principal foco dos poderosos é fazer com que as IAs estendam esse poder da elite global. E isso tudo acaba nos levando para algo que parece impossível, mas que na verdade com essa ideia é bem possível e muito provável, que seria uma grande aliança mundial, onde na própria Bíblia já dizia que isso ia acontecer há muito tempo e que no centro de tudo isso estaria Israel. Isso está escrito na Bíblia. E hoje em dia, o que está acontecendo? A maior potência mundial, que é os Estados Unidos, está se aliando a Israel para reconquistar o novo templo. O próprio Donald Trump diz que ele mesmo quer reconstruir o templo de Israel, que agora está sendo controlado pelos iranianos. Sem contar que todo o mundo, inclusive a Europa, já quer começar também a se mobilizar por essa causa. Por quê? Para que quando tudo isso acabe e tudo dê certo para Israel, cada país tenha um dedo interferindo ali. Mas o mercado global hoje em dia acredita nisso tão fielmente nas ideias das IAs, por mais que não seja 100% de fato. As grandes empresas como a Meta, Alphabet, entre outras, têm tanto poder que se juntar elas juntas têm mais do que a metade do valor de mercado dos Estados Unidos inteiro. E é por isso que acreditam tanto nos nomes das grandes empresas e grandes potências mundiais,
como Elon Musk, Mark Zuckerberg, o dono da Amazon, porque eles disseram que as IAs iriam sim mudar completamente o mundo e fazer esse tão sonhado grande reset. Mas olha só, por exemplo, para eles poderem conseguir ter tantas IAs trabalhando para o mundo inteiro, eles têm que construir grandes data centers. Mas imagina só, para você construir um data center, não existe nenhum robô que consegue cozinhar. O único jeito da gente construir esses grandes data centers são utilizando engenheiros, pedreiros, programadores para conseguir programarem os computadores dos data centers. Então entenda que para eles conseguirem fazer isso precisa de um custo muito alto, muito além do que a gente imagina. Não é de agora que eles fazem grandes promessas assim. 10 anos atrás, o Elon Musk dizia que na casa de todas as pessoas teria pelo menos um robô limpando a casa deles. E eu não digo aqueles robozinhos pequenininhos redondos não, eu digo robôs com um formato humano limpando a casa mesmo. Eles sempre fazem grandes promessas e só entregam 10% do que eles estão prometendo. E agora eles estão prometendo que com as IAs vai acabar os empregos dos seres humanos, vão fazer uma melhor sociedade, enfim. Mas como que eles querem fazer isso atualmente se nem as próprias IAs que eles querem usar são tão boas hoje em dia? Por exemplo, elas erram cálculos simples e um ponto muito forte é que elas não têm pensamento próprio. Tudo que você pergunta para ela, ela vai tirar de um bloco de dados de pesquisa. E por mais que tenham muitas IAs que são boas fazendo vídeos, músicas, entre outras coisas, elas não são 100% perfeitas. Não é a primeira vez que máquinas surgem com a ideia de acabar com os empregos dos humanos. Então se acalma, porque não vai acabar com um monte de emprego igual você imagina. Vai acabar pelo menos com, no máximo, acho que 10%. Por exemplo, você acha mesmo que falta pouco para uma IA dentro de um robô conseguir fazer cirurgias cardíacas? Ou pelo menos alguma IA que seja cozinheira dentro de um robô? Tem pelo menos alguma que consegue lavar carro? Ainda não, né? Então, felizmente, se tiver um dia que vai chegar a ponto de fazerem isso, felizmente ainda está muito longe. Então, fica ciente que esse é o grande reset e não precisa se preocupar, tá? Porque você não vai perder o emprego, mas lembrando, isso é um grande aviso de que Jesus está por vir, que na própria Bíblia fala que quando começar uma aliança mundial de 7 anos de duração, tá para Jesus voltar no meio daquela tribulação, no meio desses 7 anos, ele vai voltar. Então, cuidado. E se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like para você ver mais vídeos assim. E bom, até a próxima. Falou!